Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje, 5 de novembro de 2021, agora 11h30 da noite. Pessoal, vamos lá, temos uma notícia muito importante, aí uma notícia internacional novamente e que nos diz respeito, como sempre, né, o que está acontecendo nos países vizinhos e qual o impacto que tem aqui para o nosso país, a nossa política, principalmente, né, os rumos do nosso país. Então temos aí uma notícia importante e eu vou conversar com vocês porque os detalhes desta informação mostram então que temos novos passos aí, tem um rumo traçado de forma, né, que a justiça internacional passa a se envolver mais diretamente nos casos aí gravíssimos de crimes contra a humanidade praticados pelo regime de Maduro, né, o regime da Venezuela, que é um regime brutal, contra os seus próprios cidadãos. Tá bom, pessoal? Então sejam todos bem-vindos, boa noite a cada um de vocês. Vamos lá. Então o regime de Maduro vai ser agora, se tornou, né, o primeiro país da América Latina a ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional, ou seja, por Haia, né, por crimes contra a humanidade. Há um trabalho aí que começa a ser feito agora numa etapa muito mais séria, né, que é uma etapa que inclusive pode haver prisões, né, nessa etapa da investigação. Então nós vamos colocar os nossos olhos aí sobre este processo e ficarmos muito atentos, porque se houver algum efeito dominó, né, em tudo que acontece na Venezuela para todos os outros países envolvidos, isso vai representar aí uma justiça que nós não estamos vendo acontecer, né, e em relação ao que a ideologia da esquerda prega e que nós esperamos que aconteça, tá bom, gente? O objetivo dessa investigação é identificar os responsáveis pelas violações dos direitos humanos e perseguições políticas. Tá? Eu tenho uma informação mais à frente relativa a essas perseguições políticas e que vai fazer com que você tenha uma leitura imediata com algumas decisões muito próximas a nós aqui no Brasil. Vamos lá. A decisão do promotor Karim Khan, que é então o promotor do Tribunal Penal Internacional, cobre denúncias a partir de 2017, durante os protestos dos opositores que foram brutalmente reprimidos. Né? Este ano de 2017, em que Maduro atuou de forma brutal contra os manifestantes, né? Tirando aí, mais uma vez, a liberdade da população, né? Para reagir contra este regime ditador. Então, este ano de 2017 é um ano marcante para o Brasil, porque eu vou mostrar os números do que aconteceu, principalmente com a fuga, né, dos venezuelanos, o desespero da população da Venezuela entrando no nosso país, que foi a partir deste ano, ok? Então, os investigadores deste tribunal, agora nesta etapa, poderão reunir não apenas provas, como acessar e ouvir testemunhas contra o governo da Venezuela. Bom, nessa etapa, então, poderá ser pedido mandados de prisão, tá, específicos, ainda não exatamente contra, não de uma forma geral do Estado, mas contra pessoas específicas, ok, do governo da Venezuela, principalmente os ligados aí à inteligência militar, à contra-inteligência militar, às forças armadas. Então, tudo muito relacionado com o que nós estamos acompanhando internacionalmente, as histórias que eu venho trazendo para vocês. Tem uma ligação. Para os ativistas de direitos humanos da Venezuela, então isso é uma grande esperança, né? Porque na Venezuela não há justiça, a justiça da Venezuela é totalmente aparelhada, então essas pessoas, essas vítimas deste governo estavam
totalmente à mercê, abandonadas, né, sem que nenhuma justiça estivesse sendo feita, principalmente a partir deste ano de 2017, ok? Então, as denúncias que este Tribunal de Haia vai passar a investigar agora, elas envolvem denúncias contra pessoas da Polícia Nacional Bolivariana, do Serviço de Inteligência Bolivariano, da Direção-Geral de Contra-Espionagem Militar. Veja só que no passado, quem era o líder, né, o que ocupava a posição mais alta nessa Direção-Geral de Contra-Espionagem era o Elpódio Carvajal, né, o que era o homem da inteligência, então, do governo da Venezuela. Também serão investigadas denúncias contra a Guarda Nacional, né? Essa Guarda Nacional é uma guarda venezuelana que trabalha de uma forma muito perigosa, de uma forma muito à margem da justiça, né? Então, é um trabalho bem pesado, ok? A ONG Fórum Penal já contabilizou, para vocês terem uma ideia, desde 2017, além de 252 presos políticos, 15.747 detenções por razões políticas. 15 mil pessoas já foram presas no regime de Maduro por discordarem do governo, né, por se posicionarem contra este governo. E 10 pessoas já foram mortas, tá? Já morreram dentre esses presos aí, que não podem se manifestar, não podem reagir, não podem ir contra qualquer coisa que seja do governo da Venezuela. Então, é um número impressionante de pessoas detidas por expressarem, então, o seu posicionamento contra essa ditadura. Mais de 15 mil pessoas já foram presas na Venezuela. Veja só, gente, isso é mais um indício, mais uma amostra do quê? De que quando uma ditadura se instala, igualzinha às outras que nós vemos aí, né, Cuba, em todos os outros países, Nicarágua, quando uma ditadura se instala, demora mas muitos anos, décadas, para que se possa conseguir reverter essa situação. A perda da liberdade de expressão, a instalação do socialismo, a instalação do comunismo é algo perigosíssimo, gente, perigosíssimo, porque a reversão de um cenário como este, olha, não é quase impossível, tá, gente? Se não for impossível, é algo que demora décadas, tá? Todos os regimes comunistas, socialistas, nós acompanhamos ao longo da história, na Venezuela não é diferente, é quase impossível de reconquistar a liberdade do povo. Tá? Então, eis aí o motivo pelo qual nós não podemos ser negligentes e nem dar chance para que esse tipo de ideologia retorne, por exemplo, para o nosso país e muito menos que assumam o poder, né, na nossa nação. Tá, gente? Temos vizinhos aí que nos mostram que são exemplos do que acontece, algo trágico, né, e que o povo não tem forças para reverter, né, este cenário dramático que está vivendo lá, que está acontecendo lá na Venezuela, ok? Para as vítimas, então, eis finalmente uma luz no fim do túnel, tá? É um enorme progresso que este Tribunal Internacional, este Tribunal de Haia, tenha reagido diante destes crimes que estão acontecendo na Venezuela e que as pessoas estão totalmente abandonadas, a população, né, à mercê das maiores atrocidades e injustiças. Então, finalmente, a comunidade internacional, este Tribunal Internacional, passa a reagir, então, e a investigar a Venezuela, sendo o primeiro país da América Latina, né, a passar por isso de uma forma extremamente séria, né, e também que há esperanças de que haja resultados, tá, e que tenhamos resultados concretos. Veja só, desde 2017, o impacto no nosso país, né? Desde 2017, Roraima
É a principal porta de entrada das pessoas que fogem do colapso da Venezuela. Você tem ideia de quantas pessoas já entraram, quantos imigrantes lá da Venezuela já vieram para o nosso país? De 2017 até agora, 2021? Pois eu vou dizer para vocês, 642 mil pessoas já passaram por Roraima até agora, tá? Isso são informações do Subcomitê Federal para a Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes. A Receita Federal já emitiu 300 mil CPFs para estes venezuelanos e a Operação Acolhida já interiorizou 51 mil pessoas pelo nosso país afora, sendo, se eu não me engano, é São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as principais regiões aí que estão recebendo essa população que foge desesperadamente do governo ditador da Venezuela, ok? Agora, gente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o motivo, o porquê isso acontece na Venezuela e que nós precisamos guardar isso, tá, gente? Guardar na nossa memória, principalmente porque nós temos eleições o ano que vem e não podemos esquecer dessas informações. É o seguinte, gente, tanto Chávez quanto Maduro, eles fizeram, então, o aparelhamento da sua Suprema Corte de uma maneira atroz, tá, gente? De uma maneira, assim, implacável. E é por isso que não há justiça na Venezuela. É por isso que 15 mil pessoas foram presas por crimes de opinião, né, por estarem contra o governo ditador da Venezuela, e a justiça da Venezuela não fez absolutamente nada contra Maduro. Tá? Então, na Venezuela não existe justiça, a Suprema Corte deles é totalmente aparelhada e ela funciona apenas para legalizar, os crimes de Maduro e mantê-lo solto diante de tudo isso que acontece lá no seu país. Então, é algo muito sério, é algo gravíssimo, né? O que o governo fez com a sua Suprema Corte, que mantém, né, este ditador cometendo todos os crimes impunemente, né? Não há justiça nenhuma na Venezuela e é por isso que um tribunal internacional precisou vir, né, estar aí, se posicionar, tomar alguma atitude, porque não existe justiça neste país, ok? A justiça, a sua Suprema Corte faz o quê? Vistas grossas e sempre considerou que estava tudo certo. Com todo este caos que nós vemos na Venezuela, as pessoas fugindo desesperadamente, a Suprema Corte da Venezuela considera que está tudo ok, que não há problema nenhum. Então não existe justiça naquele país. As perseguições ocorrem livremente, todo mundo é calado, né? Ninguém pode se manifestar. E a única saída que resta para o povo é fugir do seu governo, ok? Então seria bom, inclusive, que este Tribunal Penal Internacional investigasse outros países aqui da nossa América do Sul, da América Latina, né, como nós acompanhamos aí na própria Nicarágua, que está indo por uma terceira pseudo-eleição, na verdade um ditador que está lá também oprimindo o seu povo e que não há liberdade nenhuma. Então seria muito importante que este tribunal investigasse, né, a justiça de outros países aqui da nossa América Latina, ok? Agora vejam uma coisa muito grave. Essa estratégia de aparelhamento da Suprema Corte da Venezuela é uma estratégia que foi pensada pela esquerda para todo o continente, para todo o nosso continente. Então, eles traçaram isso e colocaram como meta e objetivo e estratégia de atuação criminosa aparelhar as Supremas Cortes de todo o nosso continente. Na Venezuela, eles tiveram um êxito total e o resultado é este que nós estamos vendo. Há uma neutralização completa lá de qualquer punição sobre o que Maduro faz, ok? O sistema judiciário da Venezuela, então, aparelhado, não
pratica nenhuma justiça e mantém Maduro, apesar de todos estes crimes, solto, livre, governando aquele país de forma criminosa, né? Criminosa, ok? O povo, então, perdeu totalmente a liberdade. E agora, por que é importante para o Brasil? Atenção, senadores, atenção, deputados, pessoas aí que estão no nosso Congresso, prestem atenção. Por que é importante para o Brasil se posicionar? Neste caso de Maduro, o que está em jogo aí que é gravíssimo e que o nosso governo, os nossos parlamentares, tá? E que se tivéssemos aí senadores e mais deputados com posicionamentos corretos, poderiam fazer. O Brasil vai endossar o governo de Maduro? Não. Nós temos já um governo federal que é totalmente contra este governo. Agora, nós temos que saber também do nosso Congresso qual é o posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento correto do Brasil nessa situação é atuar para que Maduro, Nicolás Maduro, seja derrubado do poder, porque ele persegue o seu povo. E o que é melhor para os venezuelanos? Viverem como refugiados, como pessoas fugitivas no nosso país, né? Viverem aí de forma muitas vezes indigentes, nos semáforos, né? Você acha que é isso que um venezuelano, as pessoas dignas da Venezuela, querem para si? De forma alguma. Eles querem ter liberdade, dignidade no seu próprio país. Né? Nós, como brasileiros, podemos fazer o quê? Podemos nos colocar, imagine se fosse nossa situação, se nós queremos estar em outros países por aí de forma, né, de forma terrível aí, ou queremos estar no nosso próprio país com liberdade, atuando aqui. Então, gente, nós temos que nos colocar neste lugar dos venezuelanos e ajudar essa população a viver em paz na Venezuela. Isso é um papel importante que o Brasil precisa ter, um papel importante que nossos deputados e senadores que deveriam olhar para a situação internacional que nos afeta, como essa que nós já recebemos aí, mais de 600 mil refugiados, pessoas sofridas que vêm lá da Venezuela. Nossos senadores aqui do Brasil deveriam estar olhando para essa questão internacional e atuando de forma incisiva, como faz lá o governo da Colômbia, o atual governo da Colômbia, que está colaborando intensamente com a justiça americana para derrubar Nicolás Maduro. Então, o que nós precisamos aqui no nosso país é que nossos governantes, os nossos políticos reajam e ajudem a mudar essa realidade para que o próprio povo da Venezuela, que está fugindo, entrando no nosso país desesperadamente, um povo que está sem saída, as pessoas estão sem saída, porque não existe mais liberdade, que elas possam retornar em paz para a sua terra. Tá, gente? Vamos lá. E mais um outro tópico aqui importante antes de eu encerrar essa live. Vamos observar que o Brasil tinha tudo para tomar o mesmo rumo da Venezuela. Vamos nos lembrar, nós tínhamos o que? A nossa Petrobras sendo usada de forma corrupta, né, para o financiamento aí, então, de tudo que era forma de poder da esquerda. Nós tivemos o governo da esquerda no Brasil de braços dados com os terroristas lá do Oriente Médio, ok? E muitas acusações graves aí, inclusive de ligações com o narcotráfico. Então, o Brasil tinha tudo para tomar o mesmo rumo. Hoje era muito provável que nós estivéssemos aí numa situação, inclusive econômica, parecida com a Venezuela. E você sabe por que nós não estamos como a Venezuela neste momento? Porque você tomou uma atitude a tempo, porque você foi para as ruas, porque você se informou sobre o que estava acontecendo e reagiu e se manifestou. Então eu pergunto uma coisa muito básica: valeu ou não valeu a pena nós irmos para as ruas, reagirmos e fazermos toda a pressão que fizemos ao longo destes anos? Valeu muito a pena e nós devemos continuar, gente, continuar em estado de alerta, porque essa gente está esperando a primeira oportunidade para retomar
o poder aqui no nosso país, para voltar ao poder no nosso país. Então nós precisamos tomar muito cuidado, observar o que está acontecendo aí com os nossos vizinhos e entender que a grande meta dessa gente é aparelhar as instituições, né? É ter essas instituições nas suas mãos. E uma vez tendo isso, é muito difícil de nós frearmos as ilegalidades e as impunidades, como nós estamos vendo que aconteceu na Venezuela. A Suprema Corte deles não age de forma alguma contra este ditador e todas as pessoas que são vítimas daquele sistema, elas estão fragilizadas, as pessoas estão passando fome e quem passa fome não tem a menor condição de discutir, não tem forças, né, gente, para lutar contra todas as outras maldições aí da política sobre a vida delas. Então o estado de calamidade, o colapso que a Venezuela está passando deve servir de alerta, né, e de um exemplo também para nós aqui no Brasil. Tá bom, gente? Então era este o recado que eu queria dar para vocês. É um passo muito importante aí que este tribunal deu sobre a Venezuela e nós esperamos, então, prisões, né? Nós esperamos que, enfim, os envolvidos aí em todo esse sistema venezuelano possam então, né, alcançarem aí alguma forma de punição por meio deste Tribunal Internacional, porque na Venezuela não resta nenhuma esperança. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, tenham todos uma boa noite, Deus abençoe cada um.